E hoje vamos falar com o Gelson Weichenfelder. Novamente me apresento, sou o Robson Nunes, jornalista, editor-chefe aqui da Vigília Nerd. A galera já está subindo, as pessoas já estão entrando na live e vamos esperar aí o Gelson, nosso convidado especial, para filosofar. Filosofar com super-heróis, filosofar com os quadrinhos. Vamos falar bastante coisas aqui com ele. Ele que é autor do próprio Filosofando com Super-Heróis e agora está lançando Homens de Aço e algumas coisas novas aqui que ele vai falar pra gente. Eu sentei agora no lado do modem, cara, para ver se não tem, se não gera problema. Legal, legal. Gelson, então, como eu já estava aí fazendo as honras da casa, as apresentações, é legal também que tu te apresente para a galera que está te vendo aí pela primeira vez. E aí já entramos na treta, nas tuas novidades, vamos falar bastante aí sobre o teu trabalho. Vamos lá. Quem é o Gelson Weichenfelder em época de pandemia? Pô, em época de pandemia, cara, eu continuo sendo professor, pesquisador, tenho um pós-doutorado em educação, finalizando agora esse e entrando num outro projeto, né, também com pós-doutorado. Sou doutor e mestre em educação e sou graduado em filosofia. Tanto o meu mestrado, a minha dissertação, né, de mestrado, minha tese de doutorado, o meu projeto de pós-doc e o novo projeto de pós-doc que está chegando agora, ambos são, né, trabalhos com o uso de quadrinhos e ambiente educacional. No mestrado, eu trabalhei com foco da ética nas histórias em quadrinhos, questões filosóficas. No meu doutorado, já trabalhando com intervenções, né, mostrando quanto os super-heróis possam salvar vidas reais, né, sendo tutor de resiliência. No meu pós-doc, trabalhando com formação, né, de professores, né, usando quadrinhos em sala de aula. Bacana. E tem também, tu ganhou um prêmio muito recentemente, aí acho que foi 2019, né? Ou 2018, Isso, foi, agora tô meio... foi... O jovem cientista, como é que era? Nem tão jovem assim. Não, foi no final do ano de 2018, eu concorri com a minha tese, né, de doutorado com o prêmio Jovem Cientista. Acabei ficando na terceira colocação, né, da categoria mestre e doutor. Então, fui premiado, né, com um dos maiores prêmios científicos, né, que a CNPq, né, o Conselho Nacional de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com a Fundação Roberto Marinho, organizam, né, organizavam, né, que não tem mais agora, né, ano passado não ocorreu, esse ano não vai ocorrer, acredito que na gestão do atual governo não vai ocorrer. Então, por enquanto, eu sou um dos últimos, né, premiados, né, nesse prêmio Jovem Cientista, que a gente recebeu, né, os prêmios na mão do ex-presidente, né, Michel Temer, lá em Brasília, no Palácio do Planalto. Bacana, bacana. Não, merecidíssimo, merecidíssimo. E a gente acompanha há algum tempo já o teu trabalho. E agora tu está com Verdade. um livro novo para ser lançado aí, dia 11, né? Conte mais sobre isso. Isso, esse sábado agora, então, vai ser às 4 horas da tarde, vou fazer o lançamento numa live. Se tudo der certo, né, se a internet auxiliar, se a internet permitir. Até vou fazer no Facebook, nem vou fazer no Instagram, porque o Instagram tá dando pau direto, né? Então, muitos começaram a questionar logo depois durante, né, minha pesquisa de doutorado, dizem, isso é interessante, se a gente pudesse ler, se a gente pudesse conhecer essa tua pesquisa, porque além de uma pesquisa teórica, também foi uma pesquisa prática, né? E em 2017 eu defendi a tese, em 2018 veio essa questão do prêmio. Então, muitos começaram a questionar, dizendo que queriam conhecer esse meu trabalho. E como na tese a gente mais corta, né, do que fica colocando coisas dentro da pesquisa, né, que a gente entrega, eu tinha muito material sobrando. Então, conversando com uma editora, que é a editora Apres, então veio o aceite da editora
para sair toda essa pesquisa em forma de livro. Então, a gente reescreveu toda a minha tese, né, acrescentando mais dados, né, que até então na tese não tinha. Foram dados que, não digo que sobraram, né, mas que foram além dos objetivos da pesquisa, né, inicial, que a gente traz, então, tudo isso para dentro do livro. Homens de Aço, super-heróis. Fresquinho. Fresquinho, né? Então, sábado agora a gente vai estar... Só repete o subtítulo aí que me cortou. Homens de Aço, os super-heróis como tutores de resiliência. Show. Então, ele vai ter praticamente tudo que está na tese e uns 30%, 40% a mais, né, de pesquisa, além de todos os relatos dos alunos que participaram, né, que a ideia dessa pesquisa foi primeiramente mostrar que os super-heróis passam por situações de diversidades sociais, e aí a gente cria um termo chamado pré-capa, pré-máscara, né, que é uma fase de vida antes do super-herói se tornar, esse ser empoderado, né? Então não existe, a gente foi fazer mapeamentos e a gente percebeu que não existe pesquisas que falam sobre esse momento, né? Esse momento, essa zona cinzenta, né? Que muitas vezes a gente chama, que é o período que antecede, né, o empoderamento do herói, e que ele passa por diversas situações de vulnerabilidade sociais, situações de risco. A gente vai fazer um mapeamento que 98,9% dos super-heróis passaram por algum tipo de diversidade, abandono, violência física, sexual, bullying, perda de pais, membro da sua família assassinato, envolvido em vários tipos de violência. Nossa, é uma lista gigantesca, né? Tudo isso está no livro, foi feito um mapeamento bonitinho. O segundo momento a gente vai perceber, a gente vai procurar, né, leitores de quadrinhos, né, que nasceram entre a década de 70, 80 e 90, para ver se eles conseguem identificar, né, que se os super-heróis passam por adversidade, se eles conseguem perceber isso nas suas leituras e se em algum momento eles utilizaram uma passagem, uma história de um personagem como modelo ou como referência para a vida deles. Então a gente vai fazer vários questionamentos sobre isso. E é o bacana que a grande maioria, né, praticamente dá para dizer assim, massiva, diz que sim, que os super-heróis foram ou ainda são modelos, né, de inspiração. E todos eles apontaram que os super-heróis possam vir ser, né, modelos, fontes, né, de inspiração para crianças e adolescentes. Então, nós vamos para uma terceira etapa da pesquisa, que é mapear intervenções, né, que utilizam personagens de super-heróis, né, em suas atividades. Então, a gente mapeou... Olha, foi um número gigantesco, né, de intervenções, desde aquelas ações que alpinistas, né, ou limpadores de janelas se vestem de super-heróis em hospitais, né? Então a gente vai, né, esse tipo de ações até essas pessoas que vão vestidas de super-heróis em hospitais, em escolas e tal. Então a gente vai classificar esses tipos de intervenções, né, aquelas que acontecem uma única vez, ou esporádicas, ou aquelas que são contínuas, né, que sempre estão acontecendo. E uma delas é a Superfórmula que acontece aqui em São Paulo, né, no Hospital AC Camargo, que eles usam simplesmente um estojo para botar o saquinho de soro, de medicamento contra o câncer, né, com um logo colorido e com um logo de super-heróis, e mostra um quadrinho dizendo que os super-heróis passam por aquilo também, e que aquela ali é a Superfórmula. Então é uma intervenção que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, fiz estudos com esse pessoal da AC Camargo e tem assim, resultados impressionantes. Eu ia mesmo fazer essa pergunta, se tu foi a campo e tu verificou junto, tu acompanhou, tu estava em loco acompanhando, por exemplo, o tratamento das crianças. Sim, a gente ficou praticamente 6 meses direto fazendo o acompanhamento, então foram
eu não vou lembrar agora, foram 60 famílias. Eu não vou lembrar um número, que eu sou de humanas, cara, então assim, eu estudo não Somos dois. Né? Somos de humanas, então números não é comigo. Mas assim, foram 50 ou 60 famílias que a gente não entrevistou só a criança hospitalizada, sim a família, a equipe médica que estava em volta, né, daquela criança. Então, foi impressionante, assim, que naquele momento, o AC Camargo, isso foi em 2015 e 2016, né, que a gente estava fazendo esse acompanhamento. A AC Camargo, naquele momento, não usava 100% das crianças, né, que estavam fazendo o tratamento de oncologia, ela não usava o projeto, né, com todo mundo. Hoje já faz, tá? E a gente foi mapear, né, os resultados. Então, vai mostrar assim, tem pais que vão dizer que as crianças conseguem ficar mais alegre em ir para o hospital. Que muitas vezes o ambiente hospitalar, muitas vezes não é um ambiente saudável. É um ambiente de saúde, frio, mas né? não é um ambiente... Bem frio, né? Não é um ambiente... Pois é. Ainda mais com uma criança. Imagina com uma criança, né? Então, os pais começaram a relatar que as crianças os seus filhos começaram a dar uma resposta melhor ao tratamento, né? Começou a diminuir o número de depressão infantil nas crianças em tratamento, né? Isso é um dado que nos surpreendeu bastante. Se eu não me engano, 70% das crianças que participaram, né, do projeto, elas responderam mais rápido ao tratamento do que aquelas que não participaram. Então, são números assim, incrível. Geniais, gigantescos. Então, mostrando que verdadeiramente o super-herói não salva só vida na ficção, ele salva vidas reais, né? Então, o quanto o personagem, né, ele vai muito além das suas páginas em quadrinhos, da animação ou do cinema, né? Ele vem verdadeiramente ser um grande instrumento, né, potencializador, né, resiliente, né, um modelo de superação, um modelo a qual a seguir, né, até um modelo real, desculpa, assim, modelo moral também, né, e o quanto eu fico emocionado assim, só de lembrar, né, das falas dos pais em relação a isso. Eu vou te perguntar depois, então, alguns casos, alguns exemplos que tu possa citar. Mas a gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo, nossa galera aí, nossos amigos do Pop Fan Oficial, muito provavelmente o Edgar. Qual o personagem mais solicitado pelas crianças em tratamento, você lembra? E antes de responder também, deixar aberto aqui nossa caixa de comentários para quem quiser perguntar qualquer coisa para o Gelson, aí fica à vontade, fazer sugestões, aí a caixa está aberta. Mas vamos lá. Não, o que acontece lá com a AC Camargo, né? A AC Camargo não é um projeto meu, é um projeto que eu acompanhei a partir disso, né? É um projeto em ambiente de tratamento de saúde. Eu trabalhei com educação, eu usei essas intervenções para criar, né, uma intervenção em ambiente escolar. Lógico, também de saúde pública, quando a gente fala de vulnerabilidade social, também tem a ver com saúde pública. Né? Lá é um projeto que eles fizeram uma parceria com a Warner, né, com a DC Comics, então eles utilizaram alguns personagens da DC. Lanterna Verde, Mulher Maravilha. Eu não me lembro se usaram o Superman. Não me lembro se usaram o Superman, mas o Aquaman também estava. Eu não me lembro direito se usaram o Superman, né? Uma questão de direitos e tal. Então foi criada uma agência que criou um quadrinho, tá? Que passa uma história que tem alguns vilões que lançam, né, um vírus, né, que os super-heróis se adoecem. E aqui vai mostrar assim, que a doença que esses super-heróis têm é a mesma doença que eles têm, é um câncer. E que eles precisam usar a super fórmula. Então, eles passam pelas mesmas coisas que aquelas crianças estão passando. Porém, tem aquele super auxílio, que é a super fórmula, e eles conseguem sobressair, né, dessa doença. Então,
E após eles trabalharem isso com as crianças, com esse quadrinho, as crianças recebem a super fórmula, que é o estojo, né, onde está o tratamento lá de quimioterapia, é o mesmo que está no quadrinho. Né? Então as crianças têm a identificação. Se eu não me engano, elas escolhem o personagem. O personagem que elas leram no quadrinho, assim, porque tem personagem do Batman, tem personagem do Lanterna Verde, tem personagem do Aquaman. A gente não chegou a ter esses dados, assim, porque muitas crianças leram 2, 3 quadrinhos, né? E muitas vezes não tinha, tipo, eu quero do Batman, mas só tem o estojinho do Lanterna Verde. Então eles deram o quadrinho do Lanterna Verde para os caras ler Lanterna Verde para receber, né, a super fórmula, né, o estojinho do Lanterna Verde. Então, assim, eu não tenho esses dados, saber assim, quais são os personagens que eles mais pediram. Assim, era mais ou menos o que tinha à disposição para aquele momento eles usarem, então deram aquele quadrinho para eles, né? Bem legal, bem legal. E é que a gente acompanha, como eu falei antes já, o teu trabalho, tu tinha o Filosofando, aí tu tinha o Aristóteles, né? E agora esse da Resiliência. Como os dois primeiros parecem ter mais conexão, né? E esse aqui agora já parece ter um chamado diferente, né? Como é que tu migrou desses dois mais filosóficos para esse mais, assim, de repente, de aplicação mesmo, né? Sim, sim. Primeiro, né, eu sou da filosofia, sou graduado em filosofia, então assim, a minha ideia sempre foi trabalhar essas questões filosóficas, né? Eu trabalhei, primeiramente, filosofando com super-heróis. Eu vou trazer questões de filosofia que estão inseridos dentro das histórias em quadrinhos de super-heróis. Alguns temas da filosofia, não me aprofundei, tem muita coisa. Né? Eu acabei escrevendo artigos a respeito disso. No segundo, foi a base da minha dissertação de mestrado, né, que é a questão ética de Aristóteles inserido nas histórias em quadrinhos. Então, eu venho de algo macro, né, vou diminuindo para a questão ética. E aí, a minha ideia do doutorado era algo de dar uma continuidade. Por quê? Porque Aristóteles, né, um filósofo grego, ele, que é um dos primeiros a escrever sobre ética, não a falar, mas a escrever sobre ética, ele vai dizer que crianças e adolescentes necessitam de bons modelos. Né? Somente assim eles vão estar... porque, segundo Aristóteles, né, epistemologicamente, a gente aprende através de modelos. Né? A gente olha alguém, a gente vai querer imitar ele, vai treinar fazendo aquilo, né, imitando, até a gente tem o hábito de fazer. Então, enquanto Aristóteles vem dizer que aprendemos dessa forma e a gente necessita de bons modelos em nossa volta, né, para a gente criar bons hábitos e assim, futuramente, a gente se tornar novos modelos. E assim a sociedade, a polis gregas, deve funcionar. E eu queria trabalhar essa questão de modelos, né, os super-heróis como modelos, né, porque eles são da ficção, então é mais fácil de utilizar eles como modelos. E sem falar que hoje são grandes ícones econômicos e culturais, né? Eles vão muito além da cultura, né? Hoje já são impactos econômicos gigantescos. Então, eu sempre pensei assim, dá para trabalhar alguma coisa além dos super-heróis com filosofia, uma questão mais prática. Essa foi a minha ideia. Lógico que era ainda trabalhar dentro de questões éticas sociais. Porém, na época que eu entrei no doutorado, teve uma professora que estava disponível, era uma pessoa da psicologia. Eu tinha escolhido uma professora da filosofia, ela não podia me pegar, né, me orientar, porque já tinha outro pretendente que estava trabalhando mais ou menos o que ela pesquisava. E aí praticamente sobrou, né, essa professora da psicologia. Primeiramente fiquei meio assim, trabalho com resiliência e tal. Eu fiquei... Mas eu fui, cara. Quando eu comecei a estudar sobre resiliência, né, através do olhar da psicologia, eu pensei, poxa, cara, tem tudo a ver com o que eu quero pesquisar. Como eu queria trabalhar com as questões mais sociais, eu pensei, tem tudo a ver. Né? Então eu comecei a estudar e comecei a perceber que os super-heróis eram, né, resilientes e, além de tudo, né, eles eram tutores de resiliência. E vai ao encontro do que eu escrevi no meu segundo livro, né, que é Aristóteles e os super-heróis, que tem a ver com a minha dissertação também de mestrado, que Aristóteles vem dizer que não adianta o teu modelo ter um hábito, a partir que tu adquire o hábito tem que se tornar um modelo.
né, para outras pessoas. E os super-heróis estavam fazendo isso com a questão de resiliência. Além deles serem resiliência, eles se tornam tutores de resiliência, né, auxiliando outros. A gente vai ter, assim, o Batman, né, tem toda aquela Bat-família, que todo mundo diz assim, o Batman é sozinho. Não, ele tem os Robins, tem a Batgirl, né? a Bat... E se tu olhar, assim, todo mundo que é da família do Batman ali, eles passaram por situações de adversidades sociais também. E o Batman vem ser esse tutor, né? Assim como o Alfred foi para ele. Se a gente olhar no Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha ele tem sempre essa questão de não só combater o crime por combater, ele tem assim, gente, olha só, se acorda, quer ser modelo para os adolescentes. Se a gente olhar as últimas animações, né, o Homem-Aranha ele está chamando vilões, né, para perto dele criar um time. Tem uma animação chamada Ultimate Spider-Man, né, que agora está na Netflix até. Tem muitos vilões que vão se tornar heróis por causa do exemplo do Homem-Aranha. Então, o Homem-Aranha vai se tornando também determinado tutor. Se a gente olhar os X-Men, se a gente olhar os Jovens Titãs, tem vários super-heróis, né? Eles vão auxiliar outras pessoas, né, a saírem do mundo da vilania e se tornar um herói. Então, pensa assim, isso aqui tem muita questão de Aristóteles, né? Só que daí eu fui aprofundando ainda mais. Primeiramente era um estudo só teórico, né? Porém a minha orientadora, Maria Ângela Yunes Matar, que é uma das especialistas aqui no Brasil sobre questões de resiliência, ela me incentivou muito a criar, né, uma intervenção em ambiente escolar para trabalhar em contraturno, para trabalhar resiliência com crianças. Por quê? Né? Porque é no ambiente escolar que estouram os problemas. As crianças e adolescentes passam por diversas situações de risco e elas vão estourar, esses problemas vão estourar onde? Na escola. Então, comecei a fazer muita pesquisa sobre isso, né? E disse, acho que dá para utilizar os super-heróis, por isso a gente foi mapear as intervenções para partir, né, desse mapeamento a gente poder desenhar uma intervenção, fazer um teste, né, que foi feito na cidade de Novo Hamburgo, com alunos do EJA, do ensino fundamental, e depois aplicar com alunos de séries finais do ensino fundamental, né, numa escola periférica aqui de Canoas. Então, ele não tem, se tu olhar assim, Homens de Aço, falando sobre resiliência, não tem a ver com filosofia, porém tem a ver com a continuidade que eu queria dar, né, e com o meu segundo livro, com a minha primeira pesquisa no mestrado. Então é quase uma continuação, né? Então quem vai adquirir o livro, vai conhecer o livro, vai trazer muito bem essas características, né, de quadrinhos, ambiente escolar, filosofia, educação moral, né? E aí começar a trabalhar sobre essas questões mais práticas. Deixa eu te perguntar, tu citou já a questão do hospital, do tratamento com as crianças com câncer, dos exemplos dos super-heróis como exemplo de resiliência, e também nas escolas. O livro traz esses exemplos bem especificados. Tu conta casos específicos? Tu pode contar alguma coisa aqui, dar um spoilerzinho pra gente? Claro, assim, eu vou dividir em três grandes grupos, né, para fazer as análises. Primeiro, aquelas que acontecem uma única vez, né? Aquelas que são esporádicas, que acontecem algumas vezes, né? Aquelas que acontecem uma única vez, elas são 90% das ações que utilizam super-heróis, né? Então, desde aquelas de pessoas que fazem cosplay para arrecadar alimentos, ou para ir para uma escola, ou para ir para um hospital, né, a atividades um pouco maiores. Tem aquelas que acontecem algumas vezes, como tem em Ruanda, acontece que é um projeto bem bacana de alguns missionários norte-americanos que vão para lá, que eles trabalham. O nome do projeto agora não me lembro em inglês, mas é algo assim: você também pode se tornar um super-herói, que trabalha com crianças órfãos, né, porque perderam seus pais na guerra civil. Então também acontece isso uma vez por ano. Basicamente, vários heróis são também, né? Tem essa linha de... Tem isso. Então é um trabalho bem esporádico. Aqui no Brasil também acontece alguns. E tem aqueles que são contínuos, né? Daí são poucos. Daí a gente vai mapear, se eu não me engano, são 7 que acontecem no mundo, né? Que eles são contínuos. E muitos desses
acontecem aqui no Brasil. Um deles, aqui no Brasil, é a Superforma, né? Tem um outro dos Heróis do Bem, ou Heróis da Alegria, agora não vou lembrar o nome, que eu sei que depois teve uma dissidência, hoje são 2 grupos, na época era um grupo só, que era em São Paulo e Rio, que também eles iam praticamente todo final de semana visitar crianças, né, hospitalizadas de cosplay, então eles vão lá, vivem, né, incorporando os super-heróis e encorajando as crianças e adolescentes. Isso ainda acontece. Tem um cara em Santa Catarina que é o Batman do Brasil, né, que até foi reconhecido pela Warner e tal. Hoje ele é coach, né, virou coach, mas ele é até gaúcho, né, por um bom tempo. Ele também passou por terrenas, assim, por situações de risco. E ele conseguiu, né, ficar bem consigo mesmo, porque começou a fazer esse trabalho social de visitar hospitais, né, principalmente com crianças com câncer. Tem um outro trabalho que é nos Estados Unidos, que é uma ideia muito bacana, que é o meu sonho, né, criar algo do tipo aqui no Brasil. Eu sonhava já antes e eu vi que tinha, que era Super Hero for You Foundation, né, uma fundação reconhecida pela Unesco. São 2 escolas de tempo integral que trabalham com crianças em situações de vulnerabilidade social. Então, eles fazem uns projetos muito bacanas, bem na linha assim, do que eu imagino que seria bacana de trabalhar no contraturno escolar. Né? É o meu sonho criar uma fundação para trabalhar com crianças e adolescentes. Que isso também é permanente, um projeto magnífico, ganhou vários prêmios. E tem mais um outro que que ele não tem local, mas é da Unesco também, que trabalham com crianças, filhos, né, de imigrantes, né, de zonas de conflito, né, que estão indo para a Europa. Então, tem bastante. Então, eles estão fazendo um trabalho, Codex Equality, se eu não me engano, é o nome do projeto. Não vou agora lembrar de cabeça, assim, mas é um projeto que vários desenhistas ensinam as crianças, né, dão aula de histórias em quadrinhos, e elas têm que criar as suas histórias, né, transferir para o papel, transformar no roteiro, e depois, né, outras crianças que têm histórias parecidas vão desenhar. Então é um projeto bem bacana, que é algo que eu também usei um pouco na minha intervenção. E dessas intervenções, assim, práticas, como no hospital, como na escola, tem casos, assim, que te mexeram contigo, te marcaram mais, que tu possa comentar, assim, sem expor, sem entrar em questões éticas? Que Cara, assim, tu parou para pensar, assim, puxa vida, e como isso está funcionando, ou puxa vida, como isso aqui é necessário? Assim, ver aquelas crianças que estão passando, né, por situações de câncer, cara, dos familiares, nossa, uma criança hospitalizada, cara, isso já mexe demais comigo, assim. Então tu vai começar a escutar histórias de vida, daí tu vai começar a escutar histórias de vida das crianças, cara, mexe demais, né, contigo. No meu projeto, né, no meu projeto piloto, que veio na região do Vale dos Sinos, eu tive algo bem... Todas as histórias, né, são impactantes, mas algumas, assim, tu parece que só acredita que existe em novela, em filme, e tu não quer acreditar que existe na tua frente, que é a situação de violência sexual, né, com criança. Então, aconteceu um caso, né, de uma menina, ela vir fazer uma denúncia, né, graças ao projeto. Quando eu apresentei, assim, algumas personagens femininas, porque tinha muitas meninas, né, participando do projeto, eu comecei a trazer a Canário Negro, a Mulher Gato, que passaram, né, por violência sexual, né, a Mulher Gato, exploração sexual e tal. E uma das meninas queria saber muito sobre a Mulher Gato. Então, comecei a contar um pouco mais a história e tal. E daí, no meu projeto, eu peço assim, eles citarem 3 adversidades sociais. Né? A gente explica o que é diversidade social. E ela veio comentar que
que sexo com criança seria uma violência, né? Uma situação de risco, uma vulnerabilidade social. Ela não falou estupro, falou sexo com criança. A gente, sim, claro, pedofilia, babá, estupro, tal. Daí ela botou isso no papel lá, né? Então a gente já começou a prestar atenção, né? Quando esses adolescentes vêm falando determinadas coisas, a gente já começa a ter um determinado Fazer cuidado. umas conexões, né? Isso. Daí ela começa, daí a gente botou assim, diante dessas 3 adversidades, criem, né, situações que vocês possam vencer a isso. Daí ela escreveu denúncia. E aí a gente começou a acompanhar e tal, e aí quando a gente pediu, vocês têm agora a situação de adversidade, vocês têm assim, uma possível solução à base, né, de exemplos de super-heróis, vocês possam pesquisar e tal. Então, assim, eu tenho um PDF com vários quadrinhos, né, contando a história de cada personagem, eles vão falando e eu vou largando isso para eles. E quando vem a história, eu fiquei muito chocado. Nossa, eu não acreditei, assim, na época até mostrei para minha esposa, assim, eu fiquei impressionado. Era uma adolescente de 15, 16 anos, ela vai comentar que ela passou, né, ela comenta toda a história dela. Primeiro a gente achava que era ficção, né, porque muitos podiam criar, e porém na criação sempre tem um fundo de verdade, né, então... Viradas em fatos, né? E daí ela vai dizer que ela vivenciou violência doméstica com a mãe dela, então ela desde pequena ela tinha ali uma proteção, uma ação socioprotetiva, saiu da sua cidade, que é na Serra, veio para a região ali do Vale dos Sinos, a mãe dela trabalhava, ela tinha que ficar em casa sozinha após a escola. E toda quarta-feira, quando ela voltava da escola, o vizinho esperava ela. Ela só escreveu isso, o espinho visava ela, né, toda quarta-feira. Daí ela só escreveu assim, o único dia que não aconteceu algo, só notou isso, porque eu estava toda molhada na chuva. Só que isso acontece desde que eu tenho 8 anos de idade. Eu pensei assim, você tem 15, 16 anos, né? São 8 anos ocorrendo isso. E aí a gente vai trabalhando, né? Com as pessoas, a gente vai falando e tal, ela vai entendendo que aquilo não é normal. Né? Que aquilo é uma violência, é um estupro. Então a gente começa, nos estudos a gente começa a ver, né, que muitas crianças e adolescentes que passam por situações de vulnerabilidade, situações de risco, eles vão naturalizando, né, essas ações, que aquilo é normal. E daí a gente vai conversando, a gente já chama um psicólogo, já chama um assistente social, a gente tinha a Fundação La Salle junto com a gente, eles tinham professores de psicologia, assistentes sociais sempre juntos. E a gente começava, então, a se reunir, como a gente abordar essa pessoa. Então, a gente começou, né, chegando mais próximo, e a guria começou a falar tudo. Então, a gente chamou o conselho tutelar, chamamos a escola chamou o conselho tutelar. Então, foi, a partir dali, começou com uma ação que ela vai lá e fala com a mãe, né, fala com a mãe dela, e aí entra, parece que prendem o cara, eu acho que até já foi julgado e tal. E o bacana, assim, que dentro do projeto é uma das histórias que a gente quadrinizou, né? Isso até está no livro. No final vai ter quadrinhos, né? Que o projeto era esse, né? Fazer desenhos, né? Criar quadrinhos com as histórias de vida. A gente tem então um projeto que era o roteiro de vidas. Então, assim, tem uma das histórias, a história dela, né? Que está aqui, né? Que fala sobre toda a situação, né, de violência doméstica. Esse aqui são desenhos do Jader. O Jader Eu ia Correia, perguntar quem é o ilustrador aí. O Jader, e quem coloriu foi o Matias Strebe, só que aqui a gente teve que sair preto e branco. O quadrinho saiu colorido, né, teve uma distribuição. Então ela vai, até depois do depoimento dela, até o Jader desenhou, ela vai dizer que, de certa forma, eu no projeto salvei a vida dela, né? E o mais bacana do projeto, com certeza, né? E a gente vai ver assim, o ponto de virada que acontece com os heróis, aconteceu com ela, com o pessoal que estava no projeto,
que a partir daquilo ali ela vai se colocar à disposição da escola para conversar com outros alunos, porque ela consegue visualizar quem está passando por algo parecido com o dela. E ela vai dizer, ó, tem um menino, assim, 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 assado, eu tenho certeza que está acontecendo a mesma coisa com ele. E dito e feito, estava acontecendo. Né? Cara, Então ela se torna... meio que o superpoder dela, né? A sensibilidade da situação de... Claro, ela diz assim, se a mulher gato consegue fazer algo, que eu mostrei uma história que a mulher gato se torna uma heroína, né? Ela diz assim, se a mulher gato pode se tornar heroína a partir do que aconteceu com ela, por que eu não posso? Então ela transformou a vida dela, ela começou a visualizar isso. Ela fez EJA também de ensino médio, estava concluindo, se não me engano, ano passado, e o desejo dela era fazer psicologia. Entrar, fazer vestibular. Eu perdi o contato com eles quando eles saem da escola, né? Não tem, os únicos contatos que a gente tem com eles é com a escola, a gente não pode ter contatos, né, individuais com cada um. Então, eu tô louco para saber se verdadeiramente ela conseguiu fazer psicologia, porque ela disse que ela queria fazer algo para ajudar outras pessoas para não passarem ou, né, para não sofrerem como ela sofreu. Cara, isso foi genial. O bacana foi que quando a gente lançou o quadrinho, a gente fez um lançamento, ninguém sabia quais as histórias que estavam, né? Foram infelizmente, só 3 histórias. A gente ia fazer, a cada 2 meses, ia sair 3 histórias, ia ser um quadrinho seriado. Porém, naquele ano trocou de administração pública, trocou o governo, cortou a verba, a gente não pôde mais continuar. Eu estou com vários roteiros prontos aqui, né, para ser publicados. Então, para ser quadrinizado e publicado. Quando teve o lançamento, ela olhou, né, o quadrinho, ela começou a chorar. Eu pensei, puta merda, cara. O que eu fiz? Um tiro no pé. Eu fiz ela vivenciar toda aquela dor dela a partir, né, de uma quadrinização. Ela olhou para mim, olhou para a moça que era assistente social, ela se abraçou na gente, assim, dizendo, obrigado. Obrigado. E eu, porra, cara, não tô entendendo coisa nenhuma. Obrigado por transformar a minha tragédia em arte. Caramba. Aquilo, assim, pra mim, cara, eu fico muito emocionado ainda. Naquele dia eu chorei. Chorei, cara, né? Um cara de 1,90 m chorando, chorei. Não tem toda a como equipe, segurar. assim. Não tem. Quando tu vê o teu trabalho mexendo, assim, de uma forma tão positiva na vida de alguém, tirando a pessoa, principalmente de uma situação tão grave, tão violenta, né? Cara, já te deixo aqui também os parabéns pelo teu trabalho de novo, porque é incrível. Mudar a vida das pessoas. Até a gente tem um comentário aqui que vai nessa direção aqui, do Kiko Doc. Gelson faz uma coisa fundamental para a ciência e pesquisa, que é a divulgação em linguagem acessível. E é verdade, tu transforma todo aquele mundo que as pessoas às vezes têm medo, né, em uma coisa bem palpável, bem simples, bem amigável. Aí o Christian Ordock é um grande amigo, sempre acompanhou o nosso trabalho, sempre apoiou também o nosso trabalho e ajudou a divulgar. Eu sempre tinha isso com a filosofia, né, algo muito parecido com o que Sócrates fazia, né, que era tentar popularizar, né, os acessos, assim também uma forma de escrita, não ter uma linguagem... Essa sempre foi uma preocupação minha nas publicações dos meus livros, era ter uma linguagem com acesso universal, que qualquer pessoa, de qualquer nível de conhecimento, pudesse entender. Então, muitas vezes teve que traduzir a linguagem acadêmica, né, para não de uma linguagem coloquial, mas uma linguagem um pouco mais simples, né, usando mais modelos para as pessoas terem um entendimento total da coisa, não é entendimento parcial, entendimento total. Essa sempre foi a minha preocupação. Infelizmente, em muitos casos, sai o livro um pouco mais caro, que a gente tem que escrever mais, botar mais exemplos. Mas essa sempre foi a minha ideia e eu sempre incentivo muito, né, os meus alunos, o pessoal que está junto comigo nos projetos, quando a gente escreve, que é para escrever para todos, não é para escrever para a gente ou para um grupo, né, que entende uma linguagem acadêmica. Eu sempre tenho essa questão de popularizar, porque a gente só vai alcançar, né, divulgar ciência, né, se a gente conseguir
popularizar o acesso à ciência. E uma das minhas preocupações é a linguagem. Então, como eu trabalho muito com professores, tem que ser algo muito rápido, muito fácil, e que tenha muitos exemplos. Então, tudo que eu escrevo é para professores. Eu tenho essa preocupação, e a minha preocupação não é que somente eu possa fazer, a minha preocupação é que outros possam replicar. E esse é o meu projeto atual, que eu estou dando uma continuidade, que é fazendo formação de professores, já vem 2 anos fazendo isso, e o bacana é que a gente vai aplicar tudo que está aqui, com esses professores, e o bacana é que eles vão adaptar para as suas realidades. Então, cara, são coisas assim que imagináveis, assim, fazer o acompanhamento. Foram em torno de 120 professores que participaram das formações, e em torno de 60% a 70% começou a aplicar em sala de aula, desde auxiliar ao hábito de leitura, a criar intervenções de empoderamento feminino, hábitos de higiene, hábitos e condutas éticas e morais, combate ao bullying, que isso saiu muita coisa bacana. Teve um grupo de professores que fez até eu assinei, eles fizeram um certificado de herói para as crianças, assim. Foi muito bacana. Eu fui dar uma palestra lá para eles na formatura deles como heróis. Então, eles criaram roupas, eles mostraram, falaram o que cada um deles podiam fazer no dia a dia para ser herói, porque para ser herói não precisa ter superpoderes, basta ter boas ações. Cara, isso foi demais, assim, demais. Que legal, que bacana, que bacana. E quanto tempo tu levou aí para fazer finalizar esse último livro? Teve todo o período de doutorado? Eu fiz meu doutorado em 3 anos e meio, dei uma puxada legal, assim, porque eu já sabia o que eu queria, fui focando, tive uma dedicação também para isso, tive a oportunidade de ganhar uma bolsa e poder me dedicar mais a isso. Esses 3 anos e meio, comecei em 2014, 15, 17, agosto de 2017, mais ou menos, está fazendo agora aniversário até de 3 anos de doutor, e depois ainda eu fiquei até mais ou menos ano passado, metade do ano passado, reescrevendo para mandar para a editora. Então, acho que eu mandei para a editora foi em outubro, novembro, se eu não me engano. Não, setembro, outubro do ano passado. O livro era para sair em março, por causa da pandemia, demorou. E eu também quis modificar algumas coisas. Uma delas foi incluir esses quadrinhos que o Jader desenhou e que o Matias coloriu. Infelizmente, tive que fazer em preto e branco por causa do custo. Acrescentei isso, daí demorou um pouquinho, então era para sair em março, início de abril. Foi no período que bateu a pandemia, as gráficas estavam tudo paradas, então demorou um pouquinho, saiu agora, chegou no final do mês passado o livro, e infelizmente já estou sabendo que já está vendendo bastante, A segunda editora tem muita procura. Já faz todo o serviço aí da tua live, de como entra, do horário, quantas cópias, como compra, vai lá, faz. Beleza, assim, hoje para adquirir o livro físico tu encontra na Cultura, na Amazon, no Shoptime, na Americanas, Magazine Luiza, Submarino e na próprio site da editora Apres, E também tem um e-book na Apres e na Amazon, para quem tem Kindle, que ele pode pegar na Amazon. E o e-book tá bem mais barato, do que o livro físico. Eu também tenho alguns exemplares, Tem muita gente que preferiu comprar comigo, que daí eu posso autografar, mandar uma dedicatória. Então, até semana que vem eu quero levar um pacote, ir para o correio e mandar para as pessoas. Já reserva um para Vigília, então. Já reserva um. Meu presente para vocês. Não, você sempre... a gente contribui. Você sempre
São há 3 anos que vocês vêm acompanhando o meu trabalho, sempre ajudando a divulgar. Esse é meu presente para vocês aí. Tu vai dar ter... um presente pra gente, a gente vai comprar outro para ficar com a gente e o outro que tu nos der a gente vai sortear, então. Então tá, fechado então. Tá. Vamos fazer isso. Beleza, então. Fechou. Eu também tenho um sorteio meu que está acontecendo lá no meu Instagram, né? @filósofosquadrinhos, tem uma promoção lá. É só procurar o post. Vai ser sorteado esse livro no dia do lançamento, que vai ser sábado, dia 11, às 4 horas da tarde, no meu perfil, né, no Facebook. É botar Gelson Weschenfelder. Se ficar complicado, bota Gelson Filósofos Quadrinhos, que já aparece lá. Então, inicia às 4 horas da tarde, vai ter mediação do Thiago Arcanjo, né, o professor nerd. Arcanjo Nerd, também conhecido. Ele é professor de história, também trabalha com quadrinhos, faz parte do grupo de pesquisa da qual eu faço parte, Então, ele vai fazer mediação. Então, vai ser um bate-papo sobre pesquisa, sobre o livro. Então, todo mundo pode participar, interagir. Né? Após isso, vai ter o sorteio do livro, lá no Instagram. Acho que é aí. Eu não me lembro mais o que dá pra falar. Não, é isso mesmo, o serviço de como encontrar, tu já deu vários links. Sim, aí também. Vamos conversar então ali, para além do teu trabalho, para além do teu livro, o que tu anda fazendo assim de vida nerd nesse momento de pandemia aí? O que tu anda assistindo, o que tu anda lendo? Cara, assim, em época de pandemia eu tô ficando maluco, assim, de muito tempo em casa, né? O primeiro mês foi muito complicado, não consegui me concentrar para fazer nada, então só ficava na pesquisa. Hoje eu consegui botar muitos filmes, muitas séries em dia, né? Que estava impossível antes de fazer, então agora estou conseguindo organizar. Documentários, eu sou apaixonado por documentários, então a grande maioria dos documentários que tem na Netflix, e agora assinei a Amazon, então estou assistindo praticamente tudo. Acabei de assistir Dark, né? Inicialmente, a terceira temporada eu fiquei meio assim, todo mundo falando bem, foi mais demorado. Porque eles ali botaram o pé no acelerador no negócio ali, e foram e voltaram tantas vezes que calma, o que está acontecendo aqui? Pois é. A vontade que eu tinha é começar a assistir tudo de novo para poder entender, assim, tocar tudo. Que algumas séries eu gosto, quando finaliza, eu vou lá e inicio e vou ver tudo. Eu reassisti tudo. Eu reassisti tudo de novo com Vikings, né? Que era uma série que eu gosto muito. Então, assisti tudo novamente. Assisti The Boys. Estou assistindo Deuses Americanos agora. Quero assistir umas novas séries que apareceram agora na Netflix, que estou achando bem bacana. Lendo quadrinho, assim, eu tenho um problema agora de ler quadrinho, porque toda vez que eu leio quadrinho, eu já começo eu não estou mais lendo por prazer, eu já estou lendo como pesquisador. Isso aqui dá para fazer isso, eu estou pegando um livro e não consegui finalizar o quadrinho, mas eu tenho uma pilha ali para terminar. Então eu quero estar bem mais zen, assim, para voltar a pegar quadrinho, que eu quero ler quadrinho para me divertir. Mas também eu estou lendo assim, muito artigo científico, muito capítulo de livro, né? Muito solto por causa de trabalho, né? Então, muitas vezes a gente tem que estar lendo. Então, vida de pesquisador é isso. Muitas vezes tu não consegue fazer as coisas por prazer, né? Tu tá lendo, tu tá assistindo, ou até tu tá escrevendo porque... Automaticamente, aqui a chavezinha do trabalho já começa, né? A engrenagem já começa a mexer. Eu estava falando com a Ju que eu assisti Picard, né, há pouco tempo também, e, cara, aquela série explodiu a cabeça assim, cara, tem tudo a ver com filosofia, tem tudo a ver com Aristóteles, Platão, bababá, comecei aqui, daí a minha esposa começou assim, tá, e aí? Vai começar a escrever quando? Eu pensei, cara, tem tanta coisa para escrever. eu tenho uma lista, assim, né, que eu tô para escrever sobre a mitologia nórdica e Thor, desde quando saiu o primeiro filme do Thor, olha só, tá na lista, cara. Então, tá na lista, aquela lista que vai aumentando, né? Aquela lista só aumenta, né? Só aumenta. Bacana. Tu comentou de documentários. O que tu sugere aí pra gente que tem assistido? Cara, o que eu gosto muito de assistir é documentários sobre personalidades, né, históricas, né? Eu assisti agora há pouco tempo Quem Matou Malcolm X, que está na Netflix. Eu achei que é um documentário muito legal. Tem um outro documentário, se não me engano, da BBC, que conta a história daquela grande empresária
negra, norte-americana, agora não esqueci o nome dela, nossa, aquilo foi genial, assim, lógico que aquele é um documentário meio sério, assim, e ali tem né, foi romanceado um pouco, então quando tem essas questões mais históricas eu pego e vou buscar mais informações, a minha esposa também adora isso, então a gente começou a assistir muita coisa, sobre, principalmente personalidades negras e mulheres, né, que a gente começou a dar uma olhada nesses últimos tempos e como é necessário a gente começar a divulgar e falar, né, da importância de grandes personalidades que muitas vezes a história apaga, né, ou não, por algum motivo não quer apresentar. Então são várias coisas assim bem bacanas. Assisti um outro sobre a Segunda Guerra Mundial também, que é uma paixão minha, né? História é uma paixão minha. E tem um outro que eu assisti agora na Amazon que fala sobre dinossauros, que é uma outra coisa que eu tenho desde, né, que eu colecionava chocolate de surpresa na minha infância. Clássico demais. Então, Caçando os Dinos, é uma coisa assim, se eu não me engano, está em nome em inglês, mas acho que é Caçando Dinos. Então, fala sobre isso. Nessa leva que tu comentou das personalidades negras aí, tu tem que olhar então o Destacamento Blood do Spike Lee, que entrou na Netflix. Que tem tem vários fatos históricos que eles colocam ali, e eu já cravei na nossa crítica lá do site, que é o melhor filme da Netflix desse ano. Eu li isso. Mas está na lista para poder assistir isso. Como eu falo, é muita coisa, né? Eu cheguei a estar olhando 6 séries e 3 filmes ao mesmo tempo, assim. Então comecei a pensar, não, terminar um, assistir outro, e não vou fazer isso agora. Melhor focar bem aqui, Isso. Verdade. Legal, Gelson, não vou tomar mais seu tempo, porque eu sei que tu tem umas aulas para dar por aí, né? Isso, tem uma aula de inglês agora. Eu vou ter aula de inglês. Vai ter aula agora. Porque depois que eu fui para Londres ano passado, né, eu passei um pouco de vergonha, eu pensei, não, né, tem que fazer aula de inglês. Tem que fazer, principalmente, né? Pô, eu estando em Londres com 200 mil museus para visitar lá, então, mais ainda, né? Eu tive que apresentar minha pesquisa em Oxford, né, cara? Então, fui convidado e cheguei lá, Só isso. Só isso. A sorte que a gente tinha uma intérprete, e como foi no Centro Latino Americano, né, de pesquisa, todos eles falam português, falavam espanhol, então falavam português até melhor que meu. Então eu pude me apresentar em português, mas tinha ali uma intérprete junto, qualquer coisa. Depois disso eu pensei, cara, criar vergonha na cara, né? Vou terminar o curso de inglês. Legal. Tá aparecendo muitas oportunidades aí e vou ter que encarar, né? Legal. Bacana, então, Gelson, novamente, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui no nosso espaço, aqui na Vigília, pela segunda ou terceira vez aí com a gente. Vamos combinar mais indiadas aí, mais nerdices e mais... Vamos filosofar um pouco mais sobre os quadrinhos que a gente gosta também. Novamente, parabéns e muito obrigado pela disponibilidade. Gelson, vamos deixar o nosso vídeo salvo no IGTV, então... O pessoal que entrou agora na finaleira vai poder assistir tudo que tu falou. O Gelson contou histórias incríveis aqui nessa live, então vale a pena, vai valer a pena. A gente vai tentar aí, de repente, desvincular e botar no YouTube também, porque vai valer bastante a pena. E é isso, né? Fique com a gente, fique com a Vigília, procure a Vigília. Dá o tchau aí, vamos lá. Não, eu só quero agradecer a oportunidade, como eu falei, 3 anos que vocês estão trabalhando e divulgando todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa. Eu sou fãzaço de vocês, eu estou todo momento lendo, né, o material de vocês, as críticas de vocês. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e agradecer a existência, né, de grupos aqui no Rio Grande do Sul que são reconhecidos e fazem um trabalho demais, né, gente? Aí, ó, a gente segue a Vigília. Pô, é recíproco demais, então, brigadão pelas palavras. Então, vamos combinar o nosso acerto aí desse livro, que eu já quero ler também. E vamos lá, vamos prestigiar a tua live também. E quando tiver mais projetos, mais divulgações, comenta aí com a gente que a gente dá um jeito de colocar a palavra da Vigília e a palavra do filósofo dos quadrinhos em voga aí. Não, com certeza. Sei que é uma parceria bacana aí com vocês.
Valeu, um abração, Gelson. E ficamos por aqui. Siga a vigília, porque você sabe, a vigília não para.